Olá, graça eterna, paz eterna. Olá, lindos, lindas. Filhos amados, filhos santos de Deus. Elias Santos com mais uma ministração, iniciando mais uma série de mensagens. Nosso tema é tempestade. Nossa série é tempestade. Primeira mensagem da série Tempestade. Não se esqueça, lindas, lindos, você que me assiste através das redes sociais, do YouTube, Facebook, WhatsApp, você que me ouve através da rádio. Não se esqueça, lindas, lindos, curta, não custa nada, né? Curta, comente, compartilhe para a sogra, para os amigos, para os inimigos, para todo mundo, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, porque isso vai ajudar a mensagem chegar mais longe, né? Porque a plataforma do YouTube, ele entende que a mensagem é relevante e está compartilhando. Amém? Então, ative o sininho, as notificações, deixe seu pedido de oração. Amém? Nos ajude a levar a palavra da graça de Deus. Compartilhe nos grupos da família, nos grupos WhatsApp. Amém? Amém, amados? Estamos começando mais uma série de 7 mensagens. Começando a série Tempestade. Amém? Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus capítulo 8 e o verso é 23. Que maravilha, né, irmãos? Estarmos começando mais uma etapa, uma série de mensagens, né? Depois de termos caminhado junto nas séries anteriores, né? A nossa última série aí que nós vivemos, caminhamos juntos, choramos juntos, alegramos juntos, foi Socorro, né? Vivemos, aprendemos muitas coisas, choramos, né? Colhendo os frutos, estamos colhendo os frutos que foram plantados, né? Pessoas me encontram na rua, que assistem através da rádio. Ô irmão Elias Santos, que maravilha, a gente chorou, a gente se alegrou, né? Deus está trabalhando, Deus está lapidando. Sabemos que no mundo espiritual tudo já foi feito, né? Acima da nossa cabeça tudo já foi feito, mas humanamente falando, estamos nesse cosmo, estamos no mundo, não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo e somos necessitados, esse corpo necessita, né? No dia a dia, então somos carentes, somos eternos aprendizes, eternamente filhos, crianças, aprendendo a falar, aprendendo a andar, aprendendo a viver. Então, amados, Mateus capítulo 8, verso de número 23. 8:23 diz assim, olha: dormindo, né? Dormindo é o nosso tema. Dormindo é o nosso tema, nossa mensagem, a nossa série Tempestade.
E a nossa mensagem, o título é Dormindo. Se eu pudesse colocar um título, eu colocaria Dormindo. Vamos ler? Diz assim, amados santos, lindas, lindos, vem comigo. E entrando ele, Jesus, e entrando ele, se ele é Jesus. Essa mensagem é tão relevante, irmãos, que ficou arquivada, ficou escrita no livro de Mateus, ficou em Marcos e ficou em Lucas. Muito importante a mensagem, muito importante a palavra do nosso eterno soberano. Ela se renova cada manhã, cada minuto, cada segundo. Diz assim, amados. E entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco, chamou os discípulos e disse, vamos para outra margem, vamos para outra banda. E entrou mar adentro. Chegando mais um dia, mais uma missão de Jesus Cristo, o servidor público, o homem, o maravilhoso conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, que estava 100% homem, mas 100% Deus. O homem o Deus que se fez homem e veio à terra para servir, para ensinar para os homens daquela época o servir, o amar sem exigir nada em troca, o perdoar, o não fazer acepção de pessoas, né? Então, mais uma missão, mais um dia de palestra, mais um dia de celebração de Jesus Cristo. E os discípulos não sabiam de nada. Jesus, ele, como Deus, ele sabia de tudo. A palavra nem saiu à boca, ele já sabe o que vamos falar. Ele já conhece a nossa vida, nosso presente para ele já é futuro. Ou melhor, para ele já é passado. Nossa vida é um livro. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Então ele já escreveu a nossa história. Mas nós não sabemos. Cada dia para nós é uma experiência nova, é um aprendizado novo. Está começando mais uma série. Para mim é novo. Eu nem pensava que eu ia concluir, ia terminar a anterior que nós estávamos nela, né? Mas já estamos entrando em mais uma série aí. E Deus permita que nós terminamos. Vai ser mais 7 mensagens, amém? Espero que você caminhe comigo neste mar adentro, nesta mensagem, nesta série. Que o nosso título é Dormindo. E entrando Jesus no barco, e seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Eles, os discípulos, porém, estavam. E eis, 24, né? Lemos o 23, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ponto e vírgula. Ele, porém, estava onde? Dormindo. Quem é que estava dormindo? Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção é que Jesus estava dormindo no lugar certo. Jesus estava dormindo perto do leme. Uma peça pequena, né, irmãos? Que coloca o barco na trilha certa, que faz a direção. Jesus estava dormindo, eu creio que ele
pegou uma almofada, sei lá, pegou algo ali e entrou no barco e foi dormir, porque ele tinha tudo sob o controle. Ô querida, linda, abençoado, Deus tem tudo no seu controle. O controle está na mão do nosso Eterno. O controle está na mão do nosso Deus. Perdeu o controle da sua empresa? Agora está no controle de Deus. Agora está na mão certa. Perdeu o controle da sua saúde? Agora está na mão de Deus. Perdeu o controle do seu casamento? Agora está na mão certa. Agora está na mão do Eterno, do Soberano, do Maravilhoso. Agora vai. Agora vai porque a vontade dele é boa. A vontade dele é perfeita. A vontade dele é agradável. Abençoados. Então, Jesus estava onde? Dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, vendo aquela situação, atemorizado, uns começando falando para o outro, mas numa situação dessa, Jesus está dormindo. Será que ele não percebe? Será que ele não nos ama? Ele vai deixar a gente perecer, ele vai deixar a gente morrer. Cada um ficou ali, o medo, o pavor tomou conta, cada um ficou lamentando, mas a gente vai morrer, a gente vimos tantas coisas, passamos por tantos momentos, aí começa a lamentação. Quem gosta de lamentar? Quem gosta de lamentar? Irmãos, é natural nós, como seres humanos, começar a lamentar. Mas meu ministério, mas eu investi tanto, mas foi tantas noites de sono, foi tanta oração, foi tanta intercessão, foi para nada. Parece que nada vai, nada acontece. Todo dia a mesma coisa. Mas será que essas mesmas pessoas... Mas será que aquelas mesmas pessoas, aquele mesmo grupinho, para trazer as mesmas narrativas, batendo sempre na mesma tecla? Eu estou aqui pregando há tanto tempo, e essas pessoas vêm bater na mesma tecla, na mesma narrativa. Será que eles não entendem, não compreendem que a gente já era para ter aprendido? Começa a lamentação. Tá vendo que eu não poderia estar nesse lugar? Eu poderia estar na avenida, eu não poderia estar aqui Agora você começa a se torturar, você começa a se cobrar. Por que eu loquei esse prédio? Por que eu estou aqui? Por que isso? Por que aquilo outro? Por que eu fui ouvir? Porque eu fui ouvir essa orientação? E começa essa lamentação, faz com que a gente perca tempo, perca noites, perca a sensibilidade. Nesse momento de lamentação, ninguém consegue escutar a voz de Deus. Perca o foco. Moisés, ele perdeu o foco. O povo começou a murmurar: tu nos tiraste do Egito para nós morrermos aqui, morremos de sede. E ele, em vez de falar com a rocha, ele bate na rocha. De tanta cobrança, o povo cobrando, ele perde a sua naturalidade, perde ali sua lucidez, e ele bate na rocha. Então, irmãos queridos, irmãos abençoados, essa tempestade, nós temos que saber que Deus está, Jesus Cristo, que é Deus, está nessa tempestade. Pode ser uma tempestade no teu casamento, no teu relacionamento, teu noivado, teu namoro. Pode ser uma tempestade na tua saúde. De repente você foi fazer um exame de rotina, de repente você descobriu que não queria, e agora desencadeou várias patologias. De repente, na tua área financeira, tua empresa no vermelho, e agora você tem esta grande responsabilidade aí nas costas, o grande peso, e essa tempestade se levantou, e você começa
Começa a perguntar, cadê Jesus? Desde que eu não me entendo por gente, que eu caminho com Jesus, cadê Jesus? Será que ele não está me vendo? Até quando? Uma frase que eu sempre escutava na minha infância, minha mãe chorando no quarto, sussurrando, procurar minha mãe na casa humilde, no simples barraco. E minha mãe estava escondida lá, com a face no pó. Literalmente, irmãos. Não tinha piso, chão batido, e ela estava com a face no pó. E uma das frases que eu mais escutava, que me causou pavor, ela só sabia babuzear. Até quando? Até quando? Até quando? Aquele sofrimento, eu saía dali. No outro dia, a cena se repetia. Procurava. Eu dizia, agora eu já sei onde é que ela está. Estava naquele mesmo cantinho. Até quando? E eu não entendia. E os dias iam passando, os meses iam passando e nada acontecia. E ela só dizia, até quando? De repente, o teu linguajar hoje, até quando o meu casamento vai estar nessa situação? Até quando a minha família vai estar assim? Até quando a minha saúde vai estar piorando? Até quando? Abençoados. E os seus discípulos, aproximando-se, procuraram Jesus, dizendo, uns dizendo para o outro, cadê Jesus? E os discípulos que estavam ali diziam, olha, está dormindo. Ele está dormindo. E ali vinha a murmuração, ele não está nos vendo, até quando nós vamos morrer aqui, nós vamos perecer? Versículo 25, e os seus discípulos aproximando-se, despertaram, correram, viram que as coisas estavam totalmente, já tinha saído do controle deles, mas não tinha saído do controle de Deus. E os seus discípulos dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Salva, Senhor, que perecemos. Salva-nos que perecemos. Entra na vida. Entra com providência. Eu escutava sempre minha mãe falando, entra com providência em causa tal, causas específicas. E o que me chama a atenção é que Jesus já está nessa causa. Mas a gente pensa que ele está dormindo, pensa que ele não está vendo. Uma frase muito falada pelos seres humanos é, o Senhor não está me vendo. Nada se esconde da presença de Deus. Ele está vendo. Ele não... Nada escapa da presença de Deus. O homem pode não estar vendo. Eu posso não estar enxergando a saída para essa situação. Mas Ele está me mostrando a saída. Ouça a voz de Deus. Seja sensível em meio à tempestade, seja sensível para ouvir a voz de Deus. 26, ele disse, Jesus Cristo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e ele disse-lhes, porque temes, homens de pequena fé? Irmãos, não existe pequena nem grande fé. Não existe pequena fé. O quinhão de fé foi dado igual. Agora, muitas vezes a gente não usa a nossa incredulidade como ser humano. Ele deu igual para todos a fé. Um só Deus, uma só fé, está lá em Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Muitas vezes a gente não usa a fé necessária, a fé inteligente. Não posicionamos a nossa fé, não colocamos a nossa fé em ação. Muitas vezes a gente quer ver para crer. Muitas vezes já vivemos tantos milagres.
Mas no momento da tempestade, no momento que começa a tempestade, a gente parece que se esquece. Como ser humano, nós temos a mente fraca, esquecemos tudo. Quantas pessoas que foram curadas de enfermidades e hoje está passando por alguma enfermidade, alguma situação, e se esquece que já foi curado um dia. Se esquece que essa tempestade já veio antes. Se esquece que o maravilhoso Conselheiro, Deus forte e Pai de eternidade está na tempestade. Ele acalma o vento, acalma o mar. Ele tem o controle sobre tudo. O vento, o mar lhe obedece. E eis que os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos, salva que estamos morrendo, salva que a situação está difícil. Versículo 26, e ele, Jesus Cristo, disse-lhes, por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, ele levantou-se sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua saúde. De repente você está desenganado pela medicina, ele se levantou. Lázaro estava doente, estava enfermo, quando as irmãs Marta e Maria mandaram o recado para Jesus, o mensageiro. O mensageiro foi lá rapidozinho, cumprir sua missão. E o que me chama a atenção é que Jesus, parece que ele ignorou a mensagem, parece que ele não ouviu a mensagem. Ele continuou na sua missão, como continuou curando os cegos, os aleijados, trazendo alegria, ressuscitando os mortos. Continuou com a sua missão, continuou com a sua celebração, com o seu serviço público. A esperança continuou trazendo esperança para os desesperançados. A dor, a saúde, ele continuou trazendo saúde para os enfermos, continuou trazendo paz para aqueles que estavam sem paz, ânimo para os desesperados, alívio para as dores. E ele lhes disse, Jesus disse-lhes, por que temes, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ele repreende este vento que sopra ao contrário na tua vida. Vento de dívida, vento de desunião, vento de confusão neste casamento, vento ao contrário, que as coisas parecem que desandam, as coisas parece que você está dando um passo para frente e vários para trás. Parece que você não saiu do canto. Durante todos esses anos, parece que você parou no tempo. Parece que você viveu um pesadelo, onde você tentou sair do canto. Já passou por isso, irmão? Você tentando sair, é algo lhe prendendo, essa corrente, algo no mundo espiritual, algo que te prende, que por mais que você faça, parece que você não tem reconhecimento, parece que você não tem. É uma grande tempestade que tira tudo do lugar, que modifica tudo, que desarruma tudo. E quanto mais você tenta arrumar, mais desarruma. Quanto mais você tenta falar, mais complica. O sábio Salomão diz que o poder da morte e da vida está na língua, está na palavra. Parece que quanto mais você fala, parece que mais piora a situação. Essa tempestade é grande e não quer parar. E você só sabe murmurar, dizer, só sabe babuzear até quando, Senhor? Será que eu vou morrer nessas condições? E o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, então ele levanta-se, ele repreende os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança.
Depois da tempestade vem uma grande bonança, vem um novo tempo, dia de paz, de alegria. Depois de os dias sombrios, vem dias de bonança, vem dias de alívio, de sono reparador. Depois de noites mal dormidas, noites doloridas, onde você só sabe gritar, você só sabe gemer, vem o novo tempo, vem a grande bonança de Deus. 27. Aqueles homens, os discípulos ali se maravilharam. Pouco momento eles estavam comendo as unhas, arrancando o cabelo da cabeça, achando que era o fim, mas agora, depois que Jesus se levantou, acalmou o vento, acalmou a tempestade, e agora aqueles homens estavam maravilhados. Se não tivesse vindo essa tempestade, se Jesus não tivesse mandado essa tempestade, jamais os discípulos iam se maravilhar. E eles se maravilharam dizendo: que homem é este? Irmãos, Jó, o homem, um bom pai, um homem bom, um homem rico, um sheik árabe, ele era o mais rico do Oriente. Ele declara que antes conhecia o Senhor de ouvir falar. Os discípulos aqui não conheciam Jesus, andava com ele, não conhecia, irmão. Muitas vezes nós estamos há tanto tempo fazendo a obra do Senhor, com tanto tempo, eu mesmo, desde que eu não me entendo por gente, eu criança, irmãos, eu era o mais afoito. Eu criança, quando eu era chamado para cantar, eu era o primeiro lá na frente. Eu não olhava nada, eu não olhava se eu estava com fome, se eu tinha ido para a igreja que não tinha comido, não olhava a roupa que eu estava. Quando chamava, eu era o primeiro lá, fazia aquelas peças, aqueles teatros ali, cantava, e no dia dos pais fazia aquelas peças, no dia das mães, tudo é celebrado na congregação, tudo é celebrado, dia de pai, dia de mãe, né? Tudo é celebrado, irmãos, dia das crianças, e eu era o primeiro ali, né? Então, desde criança que eu estava ali, mas eu não conhecia o Senhor. Filho de crente não é crente, irmão. Vai no levar das águas, né? Muitas vezes não sabe nem o que a gente está fazendo ali, né? Só sabe que os pais levam e a gente vai, não tem outro lugar para ir. E a gente vê que é um aprendizado muito grande. Os maiores, entre aspas, né? Que o maior é Deus. Os cantores aí aprenderam a cantar na congregação ali. Sempre a gente viu as histórias, os testemunhos. Aí eu cantei na igreja, aí eu saí, eu era do grupo de gesto, eu era do grupo não sei de que, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Sempre, né, que nós escutamos, né? Então, 27. Aqueles homens, os discípulos se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que homem é esse? Ele quer dizer que eles não conheciam. Mesmo andando com Jesus, mesmo ouvindo a voz de Jesus, porque quando Jesus disse: vamos para outra margem, vamos para outra banda, Jesus foi e eles foram. Não perguntaram nada, não questionaram. Eles tinham uma certa intimidade com Jesus, mas eles não conheciam. O próprio Jó, ele disse: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de com ele andar. Eles não conheciam. E aqueles homens, os discípulos, se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes, irmãos, a tua história é parecida com a minha. Desde que você se entende por gente, que você caminha na congregação, você louva, você tem uma responsabilidade aí. Mas é como se você não conhecesse. A gente conhece É como quer conhecer uma pessoa, irmãos.
Dê dinheiro a ela, dê fama, dê poder. Você vai conhecer se ela verdadeiramente ela é o que é, né? Então, só se conhece o eterno, soberano, maravilhoso Deus forte, Pai da eternidade, é no momento da dor, é no momento do esgotamento físico, é no momento da tristeza, é no momento da enfermidade. Aí agora algo acontece, algo sobrenatural acontece. E ali os discípulos foram conhecer Jesus. Eu vou orar por você. Você vai conhecer, nós vamos conhecer o Deus que nós servimos. O verdadeiro evangelho é simples, irmão, é servir. Ele nos chama para servir. Nós servimos a Deus. Mas, irmão Elias Santos, Deus não precisa que a gente sirva a Ele de forma nenhuma. Ele é Deus. Mas quando nós estamos, faça como se estivesse fazendo para Deus. Quando eu estou fazendo algo para meu irmão, é como se eu estivesse fazendo para Deus. O evangelho é simples, simples, simples. Quem complica é o homem. O evangelho é amar a Deus, o evangelho da graça eterna, da paz eterna, é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, amar a Deus. E ao próximo como a si mesmo. Você ama a Deus, ama a si mesmo. Porque se você não estiver em pé, como é que as coisas acontecem? Sempre quando eu vou aconselhar para uma mãe que tem vários filhos, e a mãe muitas vezes se dedica muito ao filho, isso é normal. Mas eu digo, olha, minha linda irmã, minha abençoada irmã, a senhora tem que olhar para você, minha irmã. Tem que olhar para você também, porque se você não estiver bem, como é que você vai acalentar, como é que você vai amamentar teu filho, tua filha? Você tem que estar bem. Como é que a mãe, ela tira a comida da boca para dar aos filhos? Como é que ela vai amamentar? Minha mãe já fez muito isso, irmão. Só tinha aquela comida, ela ficava sem comer e repartia para mim e para meus irmãos. Né? Mas eu aconselho, ô minha linda irmã, se a senhora não estiver bem, como é que vai ser? Ô minha irmã, se a senhora cair no leito, se a senhora ficar frágil, fraca, porque nós somos fracos, esse corpo é frágil. Ô minha irmã, esses inocentes dependem da senhora. Pode ter várias famílias aí, mulher, mas a mãe é a senhora. Então se cuide, minha linda irmã. Cuide da sua saúde. Se mantenha em pé. Tenha um devocional. Procure um momento seu para se cuidar, para investir, um investimento próprio, investimento na sua vida. Porque se você estiver bem, minha amada irmã, teus filhos, teu esposo vai estar bem. Bem espiritualmente, mentalmente, porque nós somos triúnico, corpo, alma e espírito, tricotônico. Corpo, alma e espírito. Temos que cuidar do corpo, temos que cuidar da alma. E temos que estar bem espiritualmente, porque é a cabeça que comanda o corpo. E Deus opera, Deus dá ordem através da cabeça. É através da mente que nós recebemos a direção de Deus. Se a mente não está bem, irmão, se nós não estamos bem alimentados, bem alicerçados, nós não vamos ouvir a voz de Deus. E é um perigo não ouvir a voz de Deus, porque quando o homem não ouve a voz de Deus, irmão, ele faz o que ele não quer, ele fala o que não quer, falando o que não quer, vai ouvir o que não quer também. Ele vive uma vida distanciada dos valores, dos princípios, e automaticamente isso causa danos irreparáveis, não só para ele, mas para todos que estão à sua volta. Então, retornar, fazer o retorno, voltar para a estaca zero, da onde começou, refletir
Qual decisão que eu preciso tomar? Senhor, vem cá, eu não vou sozinho, se o Senhor não for, eu não vou. O meu amanhã pertence a Ti, sem o Senhor não tenho amanhã. É dolorido recomeçar, irmãos. Não é fácil recomeçar, principalmente porque as pessoas, aqueles que estão ao teu lado, não vão entender. Judas, irmãos. Judas, ele tentou se arrepender, mas a religião não o perdoou. Ele foi lá levar as moedas, foi lá se arrepender. Então que nós possamos ser agente de milagres, que nós possamos amar, não questionar, não procurar defeitos, porque todos nós, como seres humanos, nós erramos, tomamos decisões precipitadas, muitas vezes aprendemos com o nosso erro. As lições da vida nós aprendemos com as nossas cabeçadas, com nossos erros. Quando o homem ele acha que ele pode caminhar só, aquilo que poderia ter se resolvido em 10 anos, em 5 anos, passa muito mais. Porque o homem acha que está no controle, ele acha que não, eu estou no controle, eu tenho controle de tudo, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, eu sou maduro. Então, amados irmãos, Deus está nos dando sabedoria própria, Deus nos está conduzindo, Deus está pegando na nossa mão, dizendo: minha filha, meu filho, não temas. Ele está nesse momento te conduzindo. Aparentemente ele estava dormindo. Aparentemente. Tudo que Jesus fazia, irmão, porque ele estava ali 100% homem e 100% Deus, tudo que ele fazia estava calculado. Estava e sempre teve no seu controle. Tudo permissão de Deus. Irmãos, isso aí me surpreendeu Deus. Não, irmão, nada surpreende Deus. Surpreendeu um Deus, surpreenda a mim, surpreenda a você. Quando Jesus chamou para ir para atravessar o mar, ele estava com tudo calculado, ele já tinha calculado, determinado que ia chegar do outro lado. Os discípulos que não estavam na mesma fé, na mesma visão, como ser humano, a gente sempre está um pé atrás, a gente está pensando nas coisas materiais. Não andeis ansioso por coisa alguma. Então deixa eu orar por você. Essa tempestade, esse vendaval. Hoje alguém falou teu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração está em pedaço, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te diz: filho, vou te socorrer. Então, minha linda irmã, meu lindo irmãos, a tempestade está acalmando. Está vindo um novo tempo. Vamos orar. Ora comigo. Você que está me assistindo através da rádio, você que está me ouvindo me assistindo através das plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Vamos orar. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Essa tempestade não é para vergonha, essa doença não é para vergonha. O teu poder se aperfeiçoou na fraqueza, a tua graça nos basta. Tua graça nos basta. Pai, faz com que possamos enxergar
que o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Senhor não falha, que o Senhor, quando dá ordem, a ordem está executada, que nada pode impedir, nada pode sair dos teus planos. Pai, aonde abundou o vendaval, aonde abundou a tempestade, a humilhação, a vergonha, a falta de pão, a desunião, a briga, que superabunde a calmaria, que superabunde a paz, superabunde a alegria, superabunde, Senhor, a tua paz em meio a esta guerra, a tua saúde em meio a esta enfermidade, o teu poder nesta fraqueza. Pai querido, Pai santo, eu oro com todos os nossos amados. Eu oro por todos os inscritos do canal Abençoado em Graça. Oro por todos aqueles que estão passando por dias difíceis, noites. O Senhor mesmo nos alertou, o Senhor mesmo deixou claro para nós que o choro podia durar uma noite, mas a alegria sempre vem ao amanhecer. Que para cada dia de vergonha o Senhor tem dupla honra para teus filhos amados. Pai querido, Pai santo, que essa tempestade, esta noite, esta solidão, esta humilhação, esta vergonha, e agora nós com os nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos, agora nós nos acordamos, o Senhor nos acordou desse pesadelo, o Senhor nos acordou desse conto de fada, o Senhor nos acordou desse pesadelo que não queria parar. Nos acordou para que a gente possamos enxergar a tempestade. Agora nós enxergamos, agora nós sabemos quem é nosso inimigo. Agora nós vamos clamar, agora nós vamos bater na tecla certa, agora nós vamos agir com as armas certas, com a perseverança, com a oração, com a meditação, com o devocional, com a celebração em meio às dores, em meio à tempestade, nós vamos celebrar, nós vamos dar graças, em tudo dar graças a Deus. Pai querido, eu te agradeço pela manhã abençoada, te agradeço pela tarde abençoada, pela noite abençoada, crendo, tendo a certeza que o Senhor tem o controle de tudo, o Senhor tem o controle da situação. Pai, eu oro por esta família, eu oro por este casamento, eu oro por esta pessoa que está enferma, que foi desenganada, mas o Senhor é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados, promotor do promotor, do juiz, o Senhor é rei de reis. Pai querido, eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém, lindos, lindas, graça eterna, paz eterna. Não se esqueça, lindas, lindos, não curta nada, irmão, nem sequer por pena, nem sequer por entender o seu chamado. Deus tem essa missão para mim, né? Então curta, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seus pedidos de orações aí, amém? Nos ajude a levar a palavra da graça eterna, da graça de Deus. Compartilhe nos grupos da família. Compartilhe nos fofoqueiros de plantão. É brincadeira, né, irmãos? Compartilhe no WhatsApp. Enfim, para todo mundo, como diz a princesa Dorinha, minha netinha, né? Amém? Graça eterna, paz eterna. Amo todos no amor de Cristo Jesus.